E daí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui e agora a gente vai estar falando sobre o nosso if, né? O famoso if e else no C Sharp e também sobre o switch, quando utilizar cada um, tá bom? Deixa eu arrastar aqui minha webcam mais para cima, eu quero ficar mais ou menos aqui. Deixa eu só dar uma limpada aqui no meu console, dar um clear aqui. E muito bem, para que vai servir o switch e quando que a gente vai usar o if, em qual caso que a gente vai usar cada um, tá? Eu vou estar explicando aqui sobre o if e aí na sequência eu explico por que não usar o if e sim o switch. Eu vou fazer um seguinte aqui, eu vou criar aqui eu vou mostrar na tela um seguinte. Eu quero que a pessoa digite um número de 1 a 7 e de acordo com o número que ela digitar, ela vai mostrar para mim o dia da semana. Então, por exemplo, se a pessoa digitar o 1, né, entrar com o número 1, vai ser segunda-feira. Se ela entrar com o número 2, vai ser terça-feira. Se ela entrar com o número 3, é terça-feira e assim diante, até dar os 7 dias da semana, que seria o número 7, né, um domingo. Então eu vou digitar aqui, ó, digite um número de 1 a 7, tá? Que seria aí o dia da semana, né? Os 7 dias da semana. Então, vou colocar aqui 2 pontos, tá? E vou fazer o seguinte, eu quero armazenar esse valor que ela vai digitar, né? O número que ela vai digitar em uma variável. Então essa variável, como vai ser um número, ela precisa ser do tipo inteiro, né? Que eu já expliquei para vocês. Então, eu vou criar aqui uma variável do tipo int que vai se chamar dia da semana. Vou colocar assim, ó, dia semana. Isso, perfeito. E para a gente conseguir captar, né, capturar um valor digitado pelo usuário aqui numa aplicação console, a gente vai estar utilizando aqui o comando console.readline, tá? No C Sharp é assim que a gente consegue capturar o que o usuário digitou no teclado, tá, na nossa aplicação. Só que ele está reclamando aqui, ó, que isso aqui é um string. Essa função readline que vai capturar o que o usuário digitou vai retornar um texto. Não importa se ela digitou um número ou se ela digitou um texto. No final das contas, ele só retorna texto. E como a gente criou uma variável do tipo inteiro, ele não vai conseguir interpretar um texto, né? Porque ele só aceita número. Tanto que ele está falando aqui, ó, não consigo converter um tipo string para um tipo inteiro. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai falar, então tá bom, eu quero que você pegue e converta para um tipo inteiro. Então eu vou dar aqui um int.parse, né? Ele vai converter esse texto que eu vou digitar aqui em forma de número e vai converter para um número. Então, se eu digitar aqui o número 1, para ele vai ser texto, mas aqui eu estou falando que ele vai fazer uma conversão para um número. Então ele vai conseguir passar esse número para minha variável dia da semana. Eu vou salvar aqui e vou rodar a aplicação. Vou dar aqui um .NET Run e ele vai aparecer aqui para mim no teclado, ó, digite um número de 1 a 7. Eu vou digitar aqui um número qualquer, apareceu aqui, ó, 1, e não aconteceu nada porque eu não estou fazendo nada depois dessa linha aqui. Então qual que é a ideia aqui? Eu vou fazer uma comparação, olha só, se, né, if no inglês, todo mundo já sabe, né, seria se, né, se esse dia da semana aqui ele for igual a 1, então eu quero que você mostre para mim ali no console que o dia da semana é segunda-feira. Então eu vou colocar aqui, ó, segunda-feira. Tá bom? Eu já vou copiar, ou vou fazer o seguinte, o próximo aqui, ó, se o dia da semana for igual a 2, então eu quero que você mostre para mim que seria uma terça-feira. Então eu vou colocar aqui terça-feira. E assim por diante, tá? Eu vou copiar o resto aqui só para ganhar um pouco de tempo e também para o vídeo não ficar muito grande. Então seria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só deixa eu arrumar aqui e indentar melhor esse código para não ficar desse jeito zoado. Vou colocar ele mais para cá. E aí eu vou colocar aqui, ó, o número 2 já foi, então agora o número 3, o número 4. Esse meu teclado aqui não tá bom, pessoal, tá meio zoado, ele tá com as teclas já meio esquisitas, então vocês me desculpem aí. Tá o 6 agora e o 7 que seria o último dia da semana, seria um domingo. Então vou mudar aqui a terça, aqui seria quarta-feira, aqui seria quinta-feira, aqui seria sexta-feira e aqui seria um sábado. Que inclusive eu tô gravando esse vídeo num sábado, hoje é sábado, tá bom?
e aqui seria domingo. Então, muito bem, tá aí. Eu vou digitar aqui agora, vou rodar a aplicação de novo. E eu vou digitar o número de 1 a 7. Eu vou digitar o número 5 ou dia 6 aqui, tá? Que é hoje, sábado. Então ele vai ter que mostrar para mim que hoje é sábado. Então eu vou apertar o número 6 aqui. Como eu estava falando para vocês, ó, eu digitei o número 6 aqui. Só que nesse momento, ainda para o C Sharp, isso aqui é um texto nesse momento aqui. Ó. Ele está usando esse método console readline, ou seja, ele está lendo a minha linha. Só que ele vai ler essa linha em formato de texto. Ele não está lendo um número propriamente dito. Então, nesse momento que eu digitei um 6, até aqui ainda é um texto, é um tipo texto. Então, eu estou falando para ela, quando digitar esse número 6, eu quero que você converta ele para um tipo numérico para poder ser passado para essa variável aqui. Então, quando eu der um Enter aqui agora, é isso que ele vai fazer. Então, eu digitei número 6, ele continua aqui para baixo, aí ele comparou, beleza, vamos ver qual número você digitou. É o 1? Não é. Se não, se for o 2, mostra terça-feira, no caso não foi. No final das contas, eu digitei o número 6, ele viu que é igual a 6 e mostrou para mim aqui na tela que é sábado, como vocês estão podendo ver aqui embaixo. Tá? Então, existe uma convenção, né, de boas práticas que a gente só pode utilizar o if quando a gente só quer fazer uma comparação, tá bom? Até uma comparação a gente pode estar utilizando o if, né? Se fosse só para mim fazer isso daqui, ó. Tá ok utilizar o if. Agora, quando a gente está fazendo, pegando uma mesma variável, tá? Eu estou falando isso com uma mesma variável, tá? Se na mesma variável a gente for repetir a mesma coisa de comparação, por fazer várias validações, não compensa utilizar o if. Porque além de ele ficar um código, como vocês estão vendo aqui, uma coisa muito feia, né? Muito if else, if else, if else. Fica uma coisa, uma visão poluída do código e também ele não é tão performático, tá bom? Nesse caso aqui, a gente pode estar utilizando o switch, né? Que o switch ele vai pegar a minha variável e vai olhar qual que é o valor que tem nela. Caso seja aquele valor, ele vai fazer alguma coisa. Então eu vou colocar aqui embaixo e vou fazer desse jeito aqui, ó. Eu vou criar uma variável do tipo texto, tá? String. E vou armazenar nela, eu vou chamar ela de nome dia, tá bom? Só colocar assim, nome dia, pronto, nome dia semana que ele sugeriu aqui para mim. Ela é uma variável do tipo texto e de imediato ela não vale nada, ela só tem um texto vazio aqui. Eu poderia também deixar assim, tá? Vai dar na mesma. Mas eu vou deixar aqui como ele está sugerindo. Essa variável nome dia semana é o que vai armazenar o texto aqui, se é uma segunda-feira, terça-feira, assim por diante, tá? O que eu vou fazer aqui, ó, vou colocar switch, switch, e vai ficar assim. A gente vai abrir e fechar parênteses e vai abrir e fechar chaves. O que eu vou colocar aqui entre parênteses? Eu quero que ele veja para mim qual que foi o dia da semana, tá bom? Então, ó, switch dia da semana. O que eu vou colocar aqui dentro do switch? O case. Então, case no inglês seria caso, né? Case 1, até sugeriu aqui para mim, caso seja o número 1, eu quero que você faça alguma coisa. Então, o que você vai fazer para mim aqui? Vai mostrar o nome dia da semana, vai receber o texto segunda-feira, né? Porque é igual, está aqui em cima. Se o dia da semana for igual a 1, então eu quero que você mostre para mim o texto segunda-feira. A mesma coisa ele está fazendo aqui, olha. Pega esse dia da semana, veja qual foi o número que você digitou. Caso o número que eu digitei foi o número 1, a minha variável nome dia semana, que é um texto, vai receber o texto segunda-feira e vai parar. Esse break aqui já que eu já descobri, já atendeu aqui a minha condicional, é o número 1, então tá bom, pode parar, não precisa continuar mais o código nesse bloco do switch, tá? Do contrário, eu vou continuar. Aí eu vou colocar aqui embaixo, ó, case 2, só deixa eu arrumar aqui para não ficar feio. Case 2, ó, case 2, então seria uma terça-feira, tá bom? Deixa eu ver se consigo já adiantar um pouco mais aqui. Colocar mais para cá. O ruim do VS Code é que ele não tem um atalho, pelo menos eu não descobri ainda um atalho para identar melhor o código e deixar ele bonitinho, igual eu já consigo fazer no Visual Studio, tá? Então eu vou colocar aqui o 3, o 4 e o 5 e o 6. Ainda vai faltar mais um, que é o 7. Então, deixa eu copiar, deixa eu colar aqui. E só agora aqui, esse número 7. Pronto. Então, sabendo aqui que é segunda, terça, daí aqui vem quarta,
aqui vem quinta, aqui vem sexta, aí sábado, bem aqui vai ser sábado, daí aqui domingo. Vou colocar aqui domingo, muito bem. E bem no final, eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que ele printa para mim o resultado final dessa variável que a gente armazenou o dia da semana. Então, já vou colocar aqui o dia da semana. Essa vantagem de usar o Copilot, né, a nossa inteligência artificial aqui, que ele já meio que sugere, ele já vê o que você está digitando e ele já imagina o que você quer fazer. Então ele já sugeriu aqui para mim printar o nome dia da semana. Essa é uma vantagem, né? Poupa tempo da gente. Então, como a gente viu na aula anterior, no vídeo anterior, como debugar, eu vou pedir para ele parar bem aqui, ó, bem no começo do switch, tá? Então eu vou comentar esse trecho do if aqui, que está cheio de if else, essa coisa feia aqui, né? E eu vou pedir para ele parar bem aqui no dia da semana. Então vou salvar a aplicação e vou rodar aqui no modo debug, clicando aqui. Então vamos lá. Tá rodando, compilou e tá aqui, ó. Digite um número de 1 a 7. Então eu vou digitar aqui o número 3, por exemplo, que seria uma quarta-feira. Vou digitar o 3 e vou continuar aqui, tá? Ah não, desculpe, ele tem que vir... Ah não, pessoal, desculpe, esqueci de uma coisa aqui muito importante. No modo debug, se a gente olhar aqui no nosso arquivo de Zon, ele está no modo internal console, ou seja, ele só vai debugar e só vai mostrar os valores. Porém, se eu precisar entrar com um valor aqui no meu terminal, ele não vai conseguir interpretar, ele não vai conseguir captar que eu quero ler uma tecla do meu teclado, tá? Então, nesse caso aqui, eu até tinha feito uma colinha aqui no meu segundo monitor, que é uma coisa que eu já estava deixando passar vazado aqui para vocês, tá? Deixa eu só localizar aqui qual que é o comando aqui, ó, que é o Integrated Terminal. Então aqui vocês vão entrar nesse arquivozinho aqui, ó, VS Code, Launch de Zone, e onde está aqui console, vocês vão mudar de Internal Console e só vão colocar aqui Integrated Terminal. Vão salvar, tá bom? Aí vocês vão rodar a aplicação de novo. Vamos lá, ele vai rodar. E vamos voltar aqui para o terminal. Ele vai pedir aqui, vocês têm que voltar para o modo terminal aqui, tá? Que é no modo terminal que é onde vocês vão entrar com o valor. Se ele tiver aqui, ó, vocês mudam para o terminal. Então eu vou digitar um valor aqui, vai ser o valor 3, tá? Então eu vou digitar aqui a tecla 3, vou dar um Enter. E ele parou bem aqui no nosso breakpoint, que eu pedi para ele parar na linha 26. Nesse momento aqui eu consigo ver qual que é o valor que tem na minha variável dia da semana, ó. Então tá aqui, ó, o número 3, tá vendo aqui? Então esse foi o valor que eu digitei no meu teclado. Aí eu vou apertar a teclinha F10, ou você pode estar apertando aqui nessa flechinha, tá? E eu vou pedir para ele continuar agora, ó. O que ele vai fazer? Ele já pulou esses dois primeiro porque ele já viu que não foi o número 1 e nem o número 2. Porém, ele viu que foi o número 3. Então, se foi o número 3, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele pegue essa minha variável do tipo texto, nome dia da semana, que não tem texto nenhum aqui, ela está vazio, e eu quero que ela passe a receber o texto quarta-feira. Então, é isso que vai acontecer, ó. Até aqui, ela está vazia, tá vendo? Ó, não tem nada aqui dentro. Então, se eu der um próximo passo aqui, ele vai receber o texto quarta-feira. E como eu disse, tem o break. Como ele já atendeu aqui o que eu preciso, ele já validou a minha condicional, então eu quero que ele pare e não continue indo para o caso 4, nem caso 5, nem caso 6, porque eu já descobri que o número vale 3 aqui. Então pode sair desse bloco do switch e vai para baixo. E quando ele chegar aqui na minha última linha do código, é o que ele vai mostrar para mim aqui quarta-feira. Então vou terminar de rodar a aplicação e está aqui a quarta-feira. Então, deixa eu parar a aplicação aqui, né? Stop. Perceba que o switch, você vai olhar e vai falar, nossa, mas em termos de tamanho de código, está bem parecido aqui com o meu if, né? De fato, pode até parecer, pessoal, mas só que o switch, ele é mais performático e até mais elegante, tá? E é uma boa prática utilizar ele quando a gente quer validar uma mesma variável, tá? Ele é muito melhor e mais performático do que utilizar o if. Então perceba que, como eu tinha falado, né? Deixa eu descomentar aqui. Se eu estivesse utilizando somente uma comparação, que nem está aqui, ó, tá ok utilizar o if.
Agora, perceba que eu estou utilizando várias vezes o if e else aqui para validar a mesma variável. Então eu acabo enchendo aqui de if e else e fica uma coisa feia visualmente e não é tão performático quanto é o switch, tá bom? Então o switch ele é muito utilizado quando a gente quer fazer várias validações na mesma variável, tá bom? Ele fica muito melhor, mais performático e também é uma boa prática da gente estar utilizando. E não importa se é C Sharp, Java, JavaScript, Python, o switch, nesse caso aqui, quando é muita validação, né, muita condicional, ele é muito mais recomendado, tá bom? Então, sobre if e switch, é isso nesse vídeo, e agora vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!